E se eu te dissesse que existem profecias que foram ocultadas por séculos? Que dentro dos arquivos do Vaticano existem documentos que podem revelar eventos assustadores sobre o futuro da humanidade? E mais, e se algumas diferenças já foram atendidas diante dos nossos olhos? A verdade é que desde os primórdios da Igreja, os segredos foram cuidadosamente guardados. Alguns deles vieram à tona, como as 3 profecias de Fátima, mas muitos outros continuam trancados a 7 chaves. O que realmente sabemos sobre o destino do mundo? E por que certas mensagens divinas foram deliberadamente silenciadas? Padre Pio, um dos santos mais reverenciados da Igreja, tinha uma conexão direta com o sobrenatural. Ele, conhecido por seus dons místicos, inclusive pela capacidade de prever eventos futuros e de comunicar-se com o céu, acreditou profundamente em mensagens espirituais reveladas a ele. Se considerarmos os ensinamentos e visões de Padre Pio, podemos perceber que ele também estava alertando para tempos de grande turbulência. Ele apenas não falou sobre os perigos do materialismo, mas também sobre a necessidade de preparação espiritual para os tempos difíceis. Neste vídeo, vamos explorar as profecias mais enigmáticas e as conexões ocultas entre o Vaticano e o fim dos tempos. Vamos falar sobre as previsões assustadoras de São Malaquias, o terceiro segredo de Fátima, as profecias de Nostradamus e revelaremos os sinais do Apocalipse que podem estar se revelando agora mesmo. Aperte os cintos, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a sua visão sobre a realidade. Prepare-se para questionar tudo o que você descobriu que sabia sobre o futuro do mundo, o papel do Vaticano nessa história, e como as revelações de Padre Pio podem nos ajudar a entender o que está por vir. Para entender o que está acontecendo hoje, precisamos voltar no tempo. Ao longo da história, a Igreja sempre teve um papel central na interpretação e divulgação de mensagens divinas. Mas até que essas mensagens foram transmitidas integralmente ao público, o que foi alterado ou suprimido? As profecias relacionadas ao fim dos tempos estão espalhadas por diversas fontes: a Bíblia, textos apócrifos, manuscritos antigos e revelações feitas a santos e visionários. Entre essas revelações, algumas chamam a atenção pela precisão com que descreveram eventos que ocorreram séculos depois. Padre Pio, por exemplo, foi um dos santos que, em sua vida, experimentou visões e revelações que apontavam para eventos futuros e desafiavam a compreensão humana da realidade. Suas mensagens, muitas vezes cifradas e misteriosas, falaram de uma profunda crise espiritual que a Igreja enfrentaria e da necessidade urgente de oração e penitência. Mas por que o Vaticano não divulga todas essas informações? Vamos analisar como as profecias do Apocalipse, os escritos de São Malaquias e as mensagens de Fátima se conectam a um padrão que parece apontar para algo inevitável. Alguns cientistas acreditam que a Igreja tem evitado falar abertamente sobre certos específicos para não causar pânico. Outros afirmam que há um interesse em manter o controle sobre informações que poderiam mudar a forma como enxergamos a realidade espiritual e política do mundo. Exploraremos essas conexões e traremos provas históricas de que muitas profecias já estão se cumprindo. Fique atento, pois os próximos minutos serão reveladores. Assim como o Padre Pio alertou para a necessidade de uma preparação espiritual intensa, também veremos como essas profecias podem mudar completamente a sua visão sobre a realidade. Prepare-se para questionar tudo o que você achou que sabia sobre o futuro do mundo e o papel do Vaticano nessa história. Em 1917, na pequena cidade de Fátima, Portugal, 3 crianças afirmaram ter recebido mensagens diretamente da Virgem Maria. Essas mensagens foram conhecidas como as 3 profecias de Fátima, e desde então, seu conteúdo tem sido motivo de intensos debates e teorias. Mas o que realmente foi revelado? E, mais importante, o que foi mantido em segredo pelo Vaticano? As 2 primeiras profecias se tornaram públicas rapidamente. A primeira conversa sobre uma visão do inferno, descrita de maneira aterrorizante pelas crianças. A segunda alertava sobre uma grande guerra que poderia ocorrer se a humanidade não se convertesse. Muitos acreditam que essa previsão estava ligada à Segunda Guerra Mundial. No entanto, o terceiro segredo de Fátima foi escondido por décadas, sendo revelado apenas em 2000 pelo Vaticano. Por que essa demora? Alguns pesquisadores acreditam que a versão divulgada não é completa.
Há quem diga que o verdadeiro segredo envolve uma crise de fé dentro da Igreja, um cisma que abalará sua estrutura, e até mesmo um aviso sobre a própria destruição do Vaticano. Essas teorias ganham ainda mais força quando analisamos as declarações de figuras como o Papa Bento XVI, que sugeria que a mensagem de Fátima ainda estava em curso e não se limitava ao atentado contra João Paulo II, como a Igreja sugeria. No contexto de fé e mistérios, a intercessão de santos como o Padre Pio também nos leva a refletir sobre os desafios espirituais enfrentados pela Igreja. Padre Pio, com suas experiências extraordinárias, incluindo visões espirituais e suas profecias, estava profundamente imerso na vida da Igreja e nos acontecimentos mundiais. Ele teve um papel único na oração pela Igreja, especialmente quando se tratava de momentos de crise. Acredito que ele também viu a luta espiritual que muitos se travaram dentro da Igreja, antecipando momentos de grande turbulência. Suas orações pela paz e pela conversão eram poderosas, e sua sabedoria ajudou muitos a interpretar os tempos difíceis à luz da fé. Os eventos recentes do mundo, guerras, crises morais e o aumento de desastres naturais, podem ser garantidos de que essa profecia ainda está se desenrolando? Vamos examinar as evidências e entender como esses segredos podem estar conectados ao futuro da humanidade. Prepare-se para questionar tudo o que você descobriu que sabia sobre o futuro do mundo e o papel do Vaticano nessa história, à medida que buscamos entender os sinais e as mensagens, tanto de Fátima quanto dos santos como o Padre Pio, que nos alertam sobre o caminho a seguir. A história da Igreja Católica é repleta de mistérios, mas poucos são tão enigmáticos quanto a profecia dos Papas, atribuída a São Malaquias. Esse monge e arcebispo irlandês do século XII teria recebido uma visão extraordinária sobre todos os futuros papas da Igreja até o fim dos tempos. O mais surpreendente? Estamos vivendo o momento em que essa profecia parece estar chegando ao seu desfecho. De acordo com os relatos, São Malaquias teria escrito uma lista contendo 112 papas, cada um descrito por um lema enigmático em latim. Incrivelmente, muitos desses lemas parecem coincidir com características dos pontífices que assumiram o trono de Pedro ao longo dos séculos. Por exemplo, João Paulo II é associado ao lema de Laboris Solis, do trabalho do sol, o que alguns interpretam como uma referência ao fato de ele ter nascido e morrido durante eclipses solares. Mas o que realmente intriga é o último nome da lista, Petrus Romanus, Pedro, o Romano. Segundo a profecia, ele seria o último papa e governaria durante um tempo de grandes tribulações, testemunhando a destruição de Roma e o fim da Igreja como conhecemos. E é aqui que surge uma grande questão: o Papa Francisco, o atual pontífice, seria o último da lista? Afinal, o penúltimo nome na profecia se refere a Bento XVI, que renunciou, algo extremamente raro na história da Igreja. Francisco, que desenvolveu um nome inédito entre os papas, pode ser a figura que testemunhará os eventos descritos por São Malaquias? Além disso, há uma série de acontecimentos recentes que têm reforçado essa teoria. Desde crises internacionais e escândalos na Igreja até conflitos geopolíticos e desastres naturais, tudo parece apontado para um período turbulento. Teria São Malaquias prevista com exatidão no momento atual? O que acrescenta uma camada de profundidade e reflexão a esse cenário é a presença de Padre Pio, um dos santos mais reverenciados do século XX, que, assim como São Malaquias, também previu grandes mudanças e desafios para a Igreja. Embora Padre Pio não tenha feito uma profecia específica sobre os papas, suas visões e ensinamentos apontaram para tempos difíceis de purificação para a humanidade e para a Igreja. Padre Pio enfatizou a importância de viver a fé com coragem, de resistir às tentativas e de estar preparado para enfrentar momentos de grande tribulação. Ele também acreditou na intercessão divina e no poder da oração durante períodos de crise, algo que pode estar profundamente conectado ao momento atual. Os estudos sobre a profecia dos papas estão divididos. Alguns acreditam que a profecia foi uma invenção forjada séculos depois, enquanto outros argumentam que suas compreensões são assustadoramente precisas. Independentemente da posição que tomemos, a verdade é que a profecia dos papas continua sendo um dos maiores mistérios do Vaticano. E se realmente estamos vivendo o ritmo de Pedro, o Romano? Como isso se conecta com outras profecias, como as de Padre Pio e o próprio livro do Apocalipse? Será que os sinais do fim dos tempos estão mais próximos do que imaginamos?
Prepare-se para questionar tudo o que você achou que sabia sobre o futuro do mundo e o papel do Vaticano nessa história. Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, foi um dos profetas mais enigmáticos da história. Suas Centúrias, escritas no século XVI, contêm alterações que parecem ter antecipado acontecimentos como a Revolução Francesa, a ascensão de Hitler e até os atentados de 11 de setembro. Mas o que muitos não sabem é que entre suas tendências também há uma preocupação ocasional sobre o fim dos tempos, e algumas delas parecem coincidir com outras profecias ocultadas pelo Vaticano. Entre essas profecias, vale destacar a preocupação com a crise espiritual que afetaria o mundo, algo que também ressoaria com os ensinamentos de Padre Pio. O santo capuchinho, profundamente conectado com a espiritualidade e com os mistérios do fim dos tempos, anuncia a necessidade de manter a fé inabalável e se proteger das forças do mal. Ele acreditava que a humanidade enfrentaria grandes tribulações, mas aqueles que mantivessem a fé, como ele próprio, poderiam se proteger da perdição. Nostradamus falou sobre um grande líder religioso traído por sua própria instituição, um cisma dentro da igreja e um tempo de caos espiritual. Além disso, ele causou a chegada de um terceiro anticristo, um governante que traria destruição e lideraria o mundo rumo ao conflito final. Padre Pio, por sua vez, também falou sobre a importância de discernir os sinais do fim dos tempos, anunciando sobre a infiltração de espíritos malignos que poderiam desvirtuar a verdadeira missão da Igreja. Os estudiosos divergem nas interpretações, mas muitos acreditam que Nostradamus pode ter previsto a ascensão de uma nova ordem mundial, onde a fé tradicional seria renovada por uma religião global unificada. Isso se conecta diretamente aos debates modernos sobre as mudanças dentro do Vaticano e aos esforços para tornar a Igreja mais inclusiva, algo que também foi abordado por Padre Pio. Ele pregava que a verdadeira fé não seria modificada por mudanças externas, mas sim vividamente intensamente no coração de cada cristão, independentemente das transformações externas. Outro ponto intrigante é a menção de Nostradamus às grandes catástrofes naturais que precederam o fim dos tempos. Terremotos devastadores, incêndios, enchentes e doenças mortais, tudo isso já está acontecendo com uma frequência alarmante. Teriam essas profecias se referindo ao que estamos vivendo hoje? Padre Pio acreditava que os sinais dos tempos seriam marcados por provas físicas e espirituais, e muitos de seus devotos relatam a sensação de que o mundo está mais perturbado do que nunca. Ele, no entanto, sugeria que essas tribulações poderiam ser superadas por meio da oração e da devoção. E mais, existe um trecho enigmático em suas Centúrias que fala sobre a cidade das 7 colinas sendo destruída. Sabemos que Roma, sede do Vaticano, é conhecida por suas 7 colinas. Estaria Nostradamus descrevendo o colapso da Igreja como conhecemos? Padre Pio, com sua visão mística, também se preocupava com os ataques internos à Igreja e acreditava que a pureza da fé católica seria testada de maneiras inesperadas. Embora o Vaticano tenha mencionado recentemente Nostradamus, há registros de que alguns de seus escritos já foram comprovados por estudiosos da Igreja. No entanto, um pouco se fala oficialmente sobre suas variações, talvez porque elas revelam algo que não queremos ouvir. Padre Pio, no entanto, nunca hesitou em falar a verdade, mesmo quando essa verdade desafiava as convenções e as expectativas da Igreja da sua época. Ele acreditava que a fé verdadeira, sem filtros ou distorções, era a única forma de proteger a humanidade de seus próprios erros. Se Nostradamus estava certo, então estaríamos nos aproximando de um momento crucial para a humanidade. Mas será que ainda há tempo para mudar o destino que ele previu? Os estudos estão divididos. Alguns acreditam que a profecia foi uma invenção forjada séculos depois, enquanto outros argumentam que suas compreensões são assustadoramente precisas. Independentemente da posição que tomemos, a verdade é que a profecia dos papas continua sendo um dos maiores mistérios do Vaticano. E se realmente estamos vivendo o ritmo de Pedro, o Romano? Como isso se conecta com outras profecias e o próprio livro do Apocalipse? Padre Pio, em sua sabedoria espiritual, acreditava que a Igreja passaria por um período de grande crise, mas que, no final, a luz de Cristo prevaleceria. A chave, segundo ele, era manter-se firme na fé, orando incansavelmente e confiando em Deus, mesmo quando as coisas pareciam sombrias. Prepare-se para questionar tudo o que você achou que sabia sobre o futuro do mundo e o papel do Vaticano nessa história. Afinal,
Como as profecias de Nostradamus e Padre Pio nos ensinam, o futuro está repleto de mistérios que desafiam nossa compreensão, mas que, com fé e oração, podemos enfrentar os tempos difíceis que estão por vir. Desde os tempos antigos, a humanidade tem buscado sinais que indiquem o fim dos tempos. O livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos, é uma das mais inquietantes e misteriosas narrativas do que pode estar por vir. Mas será que estamos vivendo esses momentos agora? Alguns, como o Padre Pio, acreditavam que a humanidade estava se aproximando de uma grande transformação espiritual, e suas visões místicas frequentemente indicavam tempos difíceis à frente. Os sinais indicados no Apocalipse são claros: guerras e rumores de guerras, fome, profecias e catástrofes naturais. Basta olhar ao redor para perceber que muitos desses eventos já estão acontecendo. O mundo parece mergulhado no caos, e a fé de muitos tem sido testada como nunca antes. Padre Pio, com sua profunda conexão espiritual, acreditava que o sofrimento e a angústia eram precursores de uma renovação mais profunda da fé. Ele nunca se esquivou das realidades difíceis, mas sempre confiou que, através da oração e do arrependimento, a humanidade poderia ser restaurada. Mas o que o Vaticano realmente sabe sobre isso? Ao longo da história, vários papas e teólogos analisaram as Escrituras e buscaram entender os tempos proféticos. No entanto, há frases de que certas interpretações mais alarmantes foram silenciadas. Existe uma teoria de que documentos secretos do Vaticano revelam um conhecimento mais profundo sobre o Apocalipse. Essas informações não são divulgadas para evitar pânico e desordem. Padre Pio, que esteve frequentemente em contato com o Vaticano e teve visões do futuro, tinha sua própria visão sobre esses temas, mas mantinha silêncio sobre muitos aspectos de suas revelações, especialmente por sua humildade e obediência ao Papa. Outro ponto crucial é a figura do Anticristo. A Bíblia nos alerta sobre um líder carismático que enganará as nações e estabelecerá uma nova ordem mundial. Esse líder se apresentará como um salvador, mas na verdade terá um interesse sombrio. Alguns acreditam que essa profecia já começou a se cumprir e que o Vaticano pode ter pistas sobre quem realmente estaria por trás desse plano. Padre Pio, em suas cartas e relatos, mencionava frequentemente uma luta espiritual contra forças malignas que se manifestariam de formas sutis, mas poderosas. Ele alertou sobre a importância de manter a fé inabalável diante dessas tentativas e enganos. Além disso, há a questão da grande apostasia, um tempo em que a fé esfriará, e muitos abandonarão suas crenças. Não é difícil notar que vivemos em um mundo onde os valores espirituais estão sendo cada vez mais questionados. As igrejas vazias, os escândalos religiosos e a ascensão do secularismo indicam que algo está mudando profundamente. Padre Pio, com seu amor profundo por Cristo e pela Igreja, lamentava o distanciamento das pessoas de Deus e da Igreja, mas sempre dizia que, em tempos de tribulação, a oração seria a chave para restaurar a fé. Mas será que ainda há esperança? Se essas profecias realmente foram cumpridas, há algo que podemos fazer para mudar o curso da história? Muitos acreditam que, embora os sinais estejam presentes, ainda há tempo para mudar o destino. Padre Pio, com sua vida de oração intensa e profunda devoção a Nossa Senhora, acreditava que, enquanto houvesse fé, a humanidade ainda poderia ser redimida. Ele dizia que, mesmo diante das maiores dificuldades, a fé poderia superar tudo. Os estudos estão divididos. Alguns acreditam que a profecia foi uma invenção forjada séculos depois, enquanto outros argumentam que suas compreensões são assustadoramente precisas. Independentemente da posição que tomemos, a verdade é que a profecia dos papas continua sendo um dos maiores mistérios do Vaticano. Padre Pio, com sua profunda espiritualidade e visões do futuro, talvez divulgou algo que muitos ainda não compreenderam completamente. Ele acreditava que o fim dos tempos não seria apenas uma catástrofe, mas uma oportunidade para uma renovação espiritual global. E se realmente estamos vivendo o ritmo de Pedro, o Romano? Como isso se conecta com outras profecias e o próprio livro do Apocalipse? Padre Pio acreditava que a Igreja passaria por tempos de grande tribulação, mas que, ao final, o triunfo do coração imaculado de Maria e a fé verdadeira prevaleceriam. Prepare-se para questionar tudo o que você perdeu que sabia sobre o futuro do mundo e o papel do Vaticano nessa história,
pois a história de Padre Pio nos ensina que, acima de tudo, a fé e a oração são nossas armas contra os tempos difíceis que podem estar por vir. Se estamos realmente vivendo o tempo de Pedro, o Romano, a figura do Papa e a sucessão papal se tornam ainda mais centrais para a compreensão do futuro da Igreja e do mundo. Padre Pio, em suas visões e meditações espirituais, nos ensinou que o Papa não seria apenas um líder espiritual, mas um sinal de unidade e de resistência contra as forças do mal que se levantariam. Em tempos de crise, ele acreditava que o Papa, guiado pela força do Espírito Santo, manteria a Igreja firme, mesmo quando a fé de muitos começasse a vacilar. Esse é o tipo de esperança que ele nos transmite, uma confiança imensa na providência divina, que nunca abandona seus filhos, mesmo nos momentos mais obscuros da história. Enquanto o mundo parece caminhar para o caos, o apelo de Padre Pio por uma vida de oração constante nunca foi tão pertinente. Ele nos lembrava que, diante das catástrofes e da apostasia, a oração é o remédio divino. Rezem muito e façam sacrifícios, dizia ele, alertando-nos sobre os tempos difíceis que viriam, mas ao mesmo tempo nos encorajando a nunca perder a esperança. Em sua vida, ele declarou como a oração incessante e a devoção podem mudar não apenas a nossa vida pessoal, mas também o curso dos acontecimentos globais. Acreditava que a oração tem o poder de moldar a realidade, e sua própria vida, marcada por sinais extraordinários, foi uma prova disso. Se tomarmos essa mensagem com seriedade, podemos entender que, mesmo nos tempos de crise e incerteza, ainda há uma oportunidade de nos reconectarmos com Deus e com nossa verdadeira missão espiritual. Os tempos difíceis que muitos têm podem ser transformados em um novo começo, em uma nova oportunidade para a Igreja brilhar mais intensamente. Padre Pio sempre destacou que, enquanto a fé for preservada, haverá esperança. E a fé, por mais que seja, pode ser cultivada com oração e dedicação. Quando enfrentarmos as tribulações, devemos lembrar de suas palavras: Deus está sempre conosco, e nossa fé será nossa força. É claro que os tempos descritos nas profecias podem ser assustadores, mas a história de Padre Pio nos ensina que não devemos temer, pois somos chamados a viver com coragem e confiança em Deus. Ele passou por grandes provações, mas nunca duvidou da presença de Deus em sua vida. Ele sabia que a luz de Cristo brilha mesmo nas trevas mais densas, e é isso que devemos carregar em nossos corações, a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus nunca nos abandonará. Agora, mais do que nunca, é hora de refletir sobre nossa própria fé e nosso papel nesse momento histórico. O que podemos fazer para ajudar a trazer a paz, a esperança e a verdadeira renovação espiritual? Podemos começar com uma oração sincera, pedindo a intercessão do Padre Pio para que nossa fé se fortaleça e nossa missão de vida seja cumprida. Senhor, ajuda-nos a caminhar em Tua luz e a ser instrumentos de Tua paz. Que, como o Padre Pio, possamos enfrentar os desafios com coragem, sempre confiando em Tua misericórdia e amor. Se este conteúdo tocou seu coração, peço que compartilhe com aqueles que também buscam respostas para os tempos que estamos vivendo. Deixe seu comentário, compartilhe suas reflexões, e se inscreva para mais mensagens de fé e esperança. Que a paz de Cristo e a intercessão de Padre Pio estejam sempre com você.